Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Como passaram no final de semana? Muito frio, né? Chuvinha, quase não deu pra gente ver o sol, né? Clareou um pouquinho, mas o sol não apareceu. Mas hoje é dia 17 de agosto de 2020. Hoje é segunda-feira. E a gente vai continuar falando exatamente sobre o tempo, que a gente já vem falando sobre os períodos do tempo, né? Então, a prof não acabou de falar que esses dias, né, que estão chuvosos, a gente não consegue ver o sol, mas a gente sabe quais são os períodos do dia que a gente está passando, né? Se é de manhã, se é pela tarde, se é pela noite, a gente sabe os períodos certinhos, né? Mas por que a gente sabe esses períodos, mesmo que não tenha sol? Como é que a gente sabe? Porque a gente já tem o nosso reloginho biológico. Então a gente sabe quando é meio-dia, hora de almoçar, né? Quando a gente acorda, que vai tomar café, depois passa um período, a gente tá com fome, já vai almoçar. Se fosse para a escola, já estava na hora de ir para a escola. Aí tem todo o período da tarde, que ainda é sol, é dia, ou é nublado, é chuvoso, depende muito do clima, né? E aí chega a noite, e aí aparece a lua e as estrelas. Ou não. Se tiver nublado, a gente não consegue ver nem a lua nem as estrelas, mas nós sabemos que é a noite. A noite chegou. Está de noite. Não é isso? São as passagens do dia. A atividade que vocês têm no livro vai falar justamente sobre isso. Mas antes, a prof precisa só mostrar aqui, ó, o relógio. Nós estamos trabalhando o relógio, que é um dos instrumentos, né, que marcam os períodos do dia. Esse é o relógio. Aqui nós podemos estar aqui ou meio-dia ou meia-noite. Mas, como a gente vai falar no período da manhã primeiro, a prof vai colocar aqui mais ou menos o horário que vocês acordam, tá? Peraí, deixa a prof movimentar aqui. Vou movimentar o relógio. Ele estava em meia-noite, aí vem descendo, ó, 5 da manhã, 6 da manhã, 7, né? Peraí, deixa eu ver como é que a prof tá aqui. 6 da manhã. Aqui. 5, 6, vamos botar 7. Vamos dizer que muitos de vocês acordem nesse horário aqui, de 7 horas. Né? Aí, esse horário, quando a gente acorda, já é dia. Pode estar ensolarado, né? Pode estar com sol, ou pode estar nublado, chovendo, frio, calor, mas já é dia, né? 7 horas da manhã. Por que isso? Porque é antes de chegar ao meio-dia, tá? Então, é o primeiro período que a gente vai passar aqui, das 7 da manhã até... Deixa a prof passar aqui. 7, 8. Tá difícil aqui o negócio, peraí. 9. Aí já faz aquele lanchinho, né, das 9, que já tomou café. Aí vem 10. Tá fazendo alguma atividade da escola, ou tá fazendo alguma arte, ou brincando com o brinquedo de vocês, né? Aí chegou meio-dia, né? Ó, que são 12 horas. Aí aqui nesse horário é hora do almoço para muitos, né? Alguns almoçam 11 horas da manhã, outros almoçam 1 hora da tarde, depende de cada família, né? Então a gente já saiu do período da manhã e a gente já vai entrar no período da tarde. Então, quem estuda à tarde já tem almoçado esse horário, já está se preparando para pegar o transporte, ou para o papai e a mamãe levarem para a escola, ou a vovó, ou o vovô, né? Já está com tudo organizado. Chegamos ao meio-dia.
Aí, vamos lá. 1h, 1h30. É o horário de entrada da escola. Estamos no período da tarde. Vamos lá. Passando, ó. 3h30. Chegamos no horário do lanchinho. Se estivéssemos na escola, lancharíamos na escola. Estamos em casa, lanchamos em casa. Não devemos esquecer que temos que lanchar, né? Fazer as refeições e beber bastante água, suco, se hidratar. Pronto, saímos do lanche, aí vamos brincar, vamos pro parquinho, vamos brincar com outras coisas. Opa, passei aqui. 5h30 da tarde, que são 17h30, hora de sair, né? Hora da saída da escola, se estivéssemos lá. 5h, aqui a prof vai voltar. O horário da nossa live, todos os dias, né? Aí, passando 6h, já começou a escurecer. Se fosse no verão, não estava escuro ainda, estava dia, porque o sol vai um pouquinho até mais tarde. Mas no inverno, 6h já está à noite. Já é hora de dar boa noite. Aí começa todo o processo, 7, 8, né? Que são 20, 21, 22h, 23h, 24h, que é meia-noite. Chegamos ao final da noite e aí vai começar novamente toda a fase para o amanhecer. Então, a prof está só demonstrando para vocês. Eu sei que às vezes é muito complicado de entender tudo isso, né? Principalmente assim, quando a gente está falando online, a gente não está se vendo para vocês pegarem o relógio, né? Ó, agora mesmo está passando o trem. Esse trem não tem horário de passar, gente. Ele passa a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Ele não obedece os períodos como a gente, né? Que a gente tem a nossa rotina. Na atividade de vocês, aqui da página 16, tá mostrando os 3 períodos, ó. Tá vendo aqui? Manhã, tarde e noite. Aí tá falando assim: pinte o retângulo com a palavra que representa o período em que você está na escola. Se vocês estivessem na escola, qual seria o período? Manhã, tarde ou noite? Depois que vocês pintarem, vocês vão copiar a letra inicial dessa palavra, tá? No espacinho que tem ao lado. Então, vocês vão pintar qual desses períodos, manhã, tarde ou noite. Vão ver qual é a palavra inicial, qual é a letra inicial, ó, e vão escrever aqui nesse quadradinho, tá certo? É bem fácil essa atividade, né? Não tem muita dificuldade, não. Depois, tem uma atividade legal que a gente já fez até no início da quarentena, numas atividades extras que a prof passou, lembra? Sobre a sombra, né? Essa atividade que o livro está propondo, ela remete ao relógio do sol. Por que ela está falando isso? Está pedindo para esticar uma folha branca e colocar um objeto, um brinquedo, uma garrafinha, algo que faça sombra, né? Coloca o objeto na folhinha e aí com o sol a sombra vai mudando de lugar. Então vocês têm que ir ali e desenhar o contorno da sombra, como é que ela tá agora. Daqui a meia hora vocês vão lá olhar a folha de novo e vão ver como é que tá essa sombra, para que lado ela tá. Aí desenha o contorno dela novamente e assim até finalizar a parte do período do dia. Pode ser da tarde ou da manhã, tá certo? Na página 17, vem falando sobre as saudações, né? Ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, nessa atividade, tem 2 imagens, tá? Ó. No caderno da prof é pequenininho, né? Mas de vocês é bem grandão. Tem duas imagens. Uma imagem se refere ao dia e a outra imagem se refere à noite. Aí vocês vão fazer o que aqui, ó?
Vou contornar a imagem. Como é contornar, prof? Passar um círculo em volta, ó. Contorna a imagem que combina com a saudação boa noite. Vocês vão fazer um círculo só na imagem que combina com a saudação boa noite, tá? E depois vocês vão transcrever. O que é transcrever, prof? Vai passar as palavras que correspondem, que estão aqui, ó, dia ou noite, para aqui abaixo das imagens, ó. Por exemplo, essa aqui é noite, vai escrever noite. Essa aqui é dia, vai escrever dia, tá? Vocês vão prestar bem atenção, tem que estar concentrado para fazer essa atividade. E logo abaixo, vocês vão ver, né, que a gente está falando sobre o dia, que é dividido em 3 partes, manhã, tarde e noite. E aí tá falando aqui, que eu tenho certeza que no livro de vocês têm espação, vocês vão dividir em 3 partes, tá? E aí, vamos fazer um desenho, como se fosse assim, uma historinha no livro infantil. Um desenho que se passa pela manhã. Por exemplo, eu vou desenhar os 3 porquinhos de manhã, de tarde e de noite. É só uma dica, tá? Não, prof, eu quero desenhar outra historinha da Patrulha Canina. Vocês vão desenhar a patrulha de manhã, de tarde e de noite. Eu quero a da Cinderela. Fica por conta de vocês, tá? Esse desenho. Nessa atividade aqui, deixa eu ver se a prof consegue passar para cá para mostrar para vocês. Vamos fazer aqui com a prof. Peraí, deixa a prof organizar aqui. Ó, nessa atividade aqui, tem o RA, que é a realidade aumentada, tá? Que vocês podem utilizar também, que é bem legal. Aí aqui tá falando assim, ó, manhã, né? Vamos escrever aqui manhã. Manhã. Tá, manhã. Qual é a letra inicial da palavra manhã? Vocês já viram qual é a letra inicial? É a letra M. Ó. Tarde. Vamos escrever aqui, tarde. Tarde. Tá. Qual é a letra inicial da palavra tarde? É a letra T. Vamos ver a outra palavra? Noite. Tá meio tortinho porque o prof tá tentando aqui. Noite. Qual é a letra inicial da palavra noite? É a letra N, ó. Sobe, desce e sobe. Lembra que a gente fazia muito na escola? Pronto. E qual é o período que vocês estudam? É manhã, tarde ou noite? Já sabem? Se for o período da tarde, vocês vão fazer aqui, no quadradinho ao lado, a letra inicial da palavra tarde, que é a letrinha T. Se for pela manhã, vocês vão fazer a letrinha inicial da palavra manhã, que é a letra M. Ó. Sobe, desce, desce. Se for noite, vocês vão fazer a letrinha inicial da palavra noite, que é a letrinha N. Sobe, desce, sobe. Entenderam? Não tem muita dificuldade. Pois é fácil, a gente já fez algumas atividades assim em sala, já fizemos no primeiro semestre algumas atividades e o livro está sempre voltando isso. Ainda, além de vocês fazerem isso, vocês podem contar os números de letrinha que tem em cada palavra. Vocês podem ver as letrinhas que se repetem. É sempre bom a gente estar, ó. Quanto mais a gente estudar, mais a gente gosta de estudar, mais a gente aprende. Vocês sabem disso, né?
Por isso que a prof fala, na hora de estudar, hora de estudar. Hora de brincar, hora de brincar. Vai ficar em casa, né? Nós já estamos muito tempo em casa. Então, a gente tem que definir o horário de estudo. Eu não quero estudar. Como não quer estudar? Né? Ano que vem, como é que vai ser? Temos que estudar, temos que aproveitar que a gente está em casa. Nós temos computador, nós temos tablet, nós temos celular. A gente tem que aproveitar toda essa tecnologia, né? Quantas crianças estão em casa que não podem estudar nesse momento, né? Eu sei que a mamãe, o papai, tá todo mundo trabalhando, às vezes é difícil, mas vocês têm que ter um horáriozinho de estudo, tá bom? Se precisar chamar a prof de noite, de manhã, vocês podem chamar, não tem problema. Tá com alguma dúvida? Quer fazer atividade com a prof? Chama a prof, fica com o livrinho e a prof faz atividade com vocês. A prof já se colocou à disposição, tá bom? No mais, a gente se vê mais tarde na nossa live. Aí a gente pode até corrigir a atividade, né? Tá bom? Temos uma coisa bem interessante essa semana, hein? A gente vai falar sobre o folclore, sobre lendas, né? Histórias assim bem diferentes, coisas assim que a gente precisa ouvir e pensar muito. Como é isso, prof? A gente vai falar sobre a história de uma índiazinha, a Índia Nayar. Ela acabou assim transformando muita coisa numa floresta. E ela foi salva. Ai, mas eu vou contar essa história depois, não vou contar agora não. E eu vou mandar um videozinho também a respeito do que a gente está estudando agora, tá bom? Até mais tarde, meus amores. Fiquem bem. Prof ama vocês. Saudade demais.